Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Guarda. No Brasil, senhores, contando todas as polícias militares e corpos de bombeiros militares, Força Aérea, Exército e Marinha, temos um total de 56 instituições militares diferentes. Mas o que significa ser militar e quais são as patentes dos militares no Brasil? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos entender um pouco sobre a hierarquia militar dessas instituições, que seguem mais ou menos a mesma base de sua organização. Os pequenos detalhes que mudam de força para força, como a adição de um posto a mais e o tempo necessário para a promoção, eu vou deixar para um vídeo futuro onde eu explico especificamente sobre a instituição comentada, ok? Então, se já gostou do tema do vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida e sua inscrição no canal. Então vamos lá. A palavra militar vem do latim militaris, que é derivada de milis, que significa soldado. O termo era usado para descrever coisas relacionadas aos soldados e à vida militar, incluindo atividades, comportamentos e estruturas organizacionais ligadas ao exército. Por mais que existam outros registros de organização militar bem antes de Roma, foram os romanos que revolucionaram a organização e disciplina militar. Então, muitos termos que usamos hoje em dia para descrever conceitos militares têm suas raízes em Roma. Uma instituição militar caracteriza-se por ser uma estrutura hierárquica, rigorosa e uma disciplina rígida, essencial para a coordenação de operações. Então, dizendo com outras palavras, o militarismo é necessário quando uma instituição tem responsabilidades que exigem que o profissional lide com situações extremas, com eficiência e disciplina. E o militarismo proporciona isso, pregando valores e éticas, como por exemplo, a coragem. Um bombeiro nunca entraria no perigo para resgatar uma pessoa se ele não tivesse enraizado dentro dele o valor da coragem. E é isso que o militarismo faz. Esse é o modelo que foi adotado no Brasil primeiramente pela força militar mais antiga do país, a Marinha do Brasil, ainda no período colonial. Mas então, pulando para os dias atuais, como eu disse, no Brasil existem 56 instituições militares. No âmbito federal são 3, a Marinha, o Exército e a Força Aérea. No âmbito estadual, a maioria são 2 por estado, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Eu digo a maioria porque no estado de São Paulo, tanto os bombeiros quanto os policiais militares fazem parte da mesma instituição, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, em São Paulo, pode-se dizer que existe apenas uma instituição militar estadual. Mas então, todas essas forças possuem uma forma de organização parecida, os praças e os oficiais. Os praças são abaixo na hierarquia e possuem graduação, enquanto os oficiais são superiores na hierarquia e possuem posto. Todas essas forças militares têm o cargo mais baixo sendo soldado, porém existem mais de um tipo de soldado. Isso é uma das coisas que varia de força para força. Por exemplo, na Força Aérea e em algumas polícias militares existe a figura do soldado de segunda classe e o soldado de primeira classe, coisa que não existe na Marinha e nem no Exército. Então a menor graduação dessas forças vai ser o soldado apenas. A palavra soldado vem do latim soldatus, que significa aquele que recebe o pagamento. A raiz da palavra está relacionada ao termo solidus, uma moeda de ouro de Roma. Originalmente, soldatus se referia a alguém que era pago para prestar serviço militar. O soldado, dizendo de uma maneira mais chucra, é a mão de obra da força militar. Ele que vai lutar contra o inimigo e realizar patrulhas e outros serviços típicos. Não que os outros postos e graduações não façam isso, mas é a função principal do soldado. Acima dos soldados existe o cabo. A palavra cabo tem sua origem do latim também, caput, que significa cabeça. Esse termo evoluiu para cabo em várias línguas, mantendo a ideia de alguém que está à frente ou no comando de um grupo de soldados. A função do cabo é liderar pequenas frações de soldados. Ele atua como intermediário entre o soldado e os sargentos. Ele é basicamente o soldado mais antigo, por assim dizer. Depois temos os sargentos. A palavra sargento tem suas origens no latim, serviens, que significa aquele que serve ou servo. Essa palavra evoluiu através do francês antigo sergent para o português, onde passou a designar essa graduação militar específica. Nas forças existem 3 tipos de sargento: o terceiro sargento, o segundo sargento e o primeiro sargento. Essa divisão serve basicamente para organizar a superioridade hierárquica de cada um deles. O terceiro é o inferior e o primeiro é o superior. A função dos sargentos é a liderança, supervisão, administração e logística. Então o sargento vai liderar frações de cabos e soldados e garantir que as ordens dos oficiais sejam cumpridas, além de treinar os soldados recém-chegados e lidar com a administração do quartel. Depois dos sargentos temos o graduado com maior nível hierárquico, o subtenente. Essa palavra é constituída pela palavra sub, que significa abaixo ou inferior, e tenente, que é um posto dos oficiais que eu já vou explicar. O subtenente comumente é um militar de idade mais avançada, é alguém muito experiente dentro da instituição. Ele serve como intermediário entre os praças e os oficiais, mas também desempenha funções dos sargentos, como liderar frações de tropa, logística, administração e treinamento. Aqui já vemos que as divisas, esses símbolos aqui, no caso aqui do subtenente, já dão uma diferenciada a depender da força. Não vemos mais a figura em formato de V presente em todas as graduações citadas até o momento, com exceção aqui da Marinha. Agora começamos com o quadro de oficiais, que divide-se em 4 grupos: os oficiais subalternos, os oficiais intermediários, os oficiais superiores e os oficiais generais. Com esse último não existindo nas polícias militares e nem nos corpos de bombeiros
bombeiros militares. Isso porque no Brasil as polícias militares são forças auxiliares de reserva do Exército Brasileiro, o que implica uma subordinação hierárquica e funcional. A ausência de patentes de general nas polícias militares decorre de razões históricas e estruturais. Então a legislação define o posto de general é exclusivo para as Forças Armadas. Porém, a lei também define que os comandantes gerais, enquanto no cargo, têm prerrogativas de general de brigada do Exército. Lembrando que o comandante geral não é um general, ele tem apenas a prerrogativa de um. O primeiro posto é o oficial de menor patente, é o aspirante, ou como é o nome na Marinha, guarda-marinha. Ele é basicamente aquele militar que está transicionando da vida acadêmica para as responsabilidades de um oficial pleno. Então ele faz e auxilia o serviço dos outros oficiais, que envolve a gerência da força militar. Os próximos postos são o de segundo e primeiro tenente. Como nos sargentos, ser o primeiro ou ser o segundo serve para organizar a superioridade hierárquica de cada um. Já a palavra tenente vem do verbo latino tenere, que significa segurar ou manter. No contexto militar, tenente refere-se a alguém que mantém ou segura uma posição de autoridade e responsabilidade. A função comumente de um tenente é o comando de um pelotão, que é uma fração de tropa constituída por, em média, 30 homens, além de ter a função típica de um oficial, gerir a força militar. Então, os tenentes podem ser encontrados lidando com logística e serviços administrativos também. Depois do tenente vem o capitão, único posto dos oficiais intermediários. A palavra capitão vem do latim capitaneus, que significa chefe ou líder. Este termo, por sua vez, deriva de caput, que significa cabeça. Na antiguidade, o capitaneus referia-se a alguém que tinha autoridade e liderança. Um capitão comumente é o responsável por uma companhia, outra fração de tropa em média constituída por 100 ou 200 militares. E assim como o tenente não é amarrado a isso, o capitão pode desempenhar várias outras funções administrativas ou não, dentro da força. Depois temos o major, ou o equivalente da marinha, o capitão de corveta, o primeiro posto dos oficiais superiores. A palavra major no contexto militar tem suas raízes no latim, deriva do termo latino maior, que significa maior, ou superior. O major pode ter várias funções, entre elas está o comando de um batalhão ou equivalente, além de trabalhar na coordenação de atividades administrativas, operacionais e estratégicas, ou de adjunto do comando, em um batalhão que comumente é comandado pelo próximo posto, o tenente-coronel, ou o equivalente dele na marinha, o capitão de fragata. A palavra coronel tem suas origens no termo latino columinella, que significa pequena coluna, ou pequeno pilar. Este termo foi evoluindo através do italiano colonnello, que se referia ao oficial que comandava uma coluna de soldados. O tenente-coronel comumente tem a função de ser o comandante de um batalhão ou equivalente, mas claro, não sendo amarrado a isso também. O próximo posto é o coronel, o último posto das polícias militares e corpos de bombeiros militares. O coronel tem a função de comandar uma brigada ou equivalente, como por exemplo, comandar um comando de policiamento. O coronel dentro das polícias militares e bombeiros militares também desempenha o papel de comandante geral, que é o cargo mais alto que existe nessa força. Como já dito, ele tem prerrogativa de general de brigada, mas continua sendo coronel. Agora vamos para os postos que existem exclusivamente nas forças armadas. Daqui para frente, nenhum nome dos postos vai se repetir, mas pode-se dizer que são postos equivalentes. Para começar com o exército. No exército, temos o general de brigada, que comanda uma brigada, o general de divisão, que comanda uma divisão, e o general de exército, que comanda um corpo de exército ou uma região militar. É o posto mais alto do exército em tempos de paz. Na força aérea, temos o brigadeiro, que comanda unidades como bases aéreas, comandos aéreos regionais. Depois temos o major brigadeiro, que comanda uma ala aérea ou base aérea, e o tenente brigadeiro, que comanda regiões militares ou grandes formações aéreas. É o maior posto da força aérea em tempos de paz. Na marinha, temos o contra-almirante, que comanda uma esquadra naval. Depois temos o vice-almirante, que pode comandar um comando regional ou um distrito naval. Depois temos um almirante de esquadra, que comanda uma esquadra ou frota. É o posto mais alto dentro da marinha do Brasil, em tempos de paz. Mas por que em tempos de paz? Na guerra, um oficial pode receber uma promoção e se tornar um marechal, mas isso nunca aconteceu desde a criação da lei que prevê isso em 1980. Mas então, eu tentei exemplificar tudo que cada graduação faz, mas eu tenho que dizer para vocês que muitas vezes é algo bem flexível, principalmente porque são forças muito diferentes em suas áreas de atuação. Por exemplo, uma companhia do exército não faz a mesma coisa que uma companhia da polícia militar, mas ambas são comandadas por um capitão. E nem isso é algo amarrado. Por exemplo, um tenente pode sim assumir o comando de uma companhia. Então, não se prendam muito às funções que eu exemplifiquei aqui como se fossem únicas, ok? Agora uma coisa que você deve ter ficado na dúvida: os cadetes e os alunos. Bom, eu resolvi não incluir eles na lista para não ficar muito difícil de se entender a dinâmica da hierarquia. Mas vamos lá. Para se tornar um oficial, antes o interessado vai passar pelas graduações de aluno ou cadete. São graduações que na hierarquia estão acima de todos os praças. Mas como são militares mais encontrados no âmbito de escola ou academia, não é comum ver eles na rotina de um quartel
comum. Mas então é isso, pessoal, não esqueça de deixar um comentário de um próximo tema de vídeo e deixar sua curtida e inscrição para ajudar o canal. Espero que o conteúdo tenha sido útil para entender um pouco mais sobre a vida castrense. Dito isso, minha saudação aos senhores e até a próxima.